O vídeo de hoje é sobre Mateus capítulo 28, do verso 1 até o verso 20, onde ele se encerra. E nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus, sobre os inimigos de Jesus e por fim sobre a grande comissão, o grande chamado da igreja. E dentro desses três pontos vamos abordar algumas questões um pouco diferentes, como por exemplo, a importância da mulher, a função dos anjos no ministério terreno de Jesus, sobre o dinheiro e os líderes judeus e por fim sobre o chamado missionário da igreja. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Juarez Nascimento. Que a graça e a paz do Mestre Jesus esteja sempre com você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal de Teologia Bíblica. Geralmente, quando se trata de Mateus 28, as abordagens nas EBDs, nos púlpitos, nas pregações, são basicamente as mesmas, sempre se falam das mesmas coisas. Então, no vídeo de hoje, eu me propus a falar de alguns aspectos um pouco diferentes que aparecem no texto, aspectos importantes e que muitas vezes não são utilizados, não são explorados nas nossas igrejas. Então, fique comigo e vamos nessa. Mas antes de irmos para o vídeo propriamente dito, eu quero te pedir algumas coisinhas. Primeiro, se inscreva no canal, assim quando tiver vídeo novo, você será notificado e poderá nos acompanhar nessa caminhada teológica. Número 2, curta o vídeo, não te dói nada, é bem simples, é só apertar o joinha e você vai estar curtindo o vídeo. Isso vai dizer para o YouTube que esse vídeo é relevante e que mais pessoas poderão assisti-lo e serem abençoados com a mensagem de hoje. E por fim também você pode deixar seu comentário ali embaixo, a sua dúvida, de repente uma sugestão de vídeo que você queira ver, alguma temática que você gostaria de ter uma apresentação dela, então você pode no comentário deixar a sua mensagem ali pra gente. O capítulo 28 de Mateus começa falando sobre a ressurreição de Jesus. E Jesus já havia falado sobre a sua ressurreição em textos anteriores. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Jesus lhes respondeu lá em João 2, 19, 20. Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Ou seja, Jesus ele não fala do templo de tijolos, de pedras, mas sim o templo, seu próprio corpo, de que ele haveria de morrer, porém que seria reconstruído ou ressuscitado em 3 dias. Lá em Mateus 12 ele fala bem assim: mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 39 e 40. Esse episódio foi quando algumas pessoas pediram um sinal milagroso da parte de Jesus, e ele falou assim: não, o único sinal que vocês verão serão igual o do profeta Jonas. Jesus fala assim ainda, lá em Mateus 20, no verso 18 e verso 19. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem no 3º dia, ele ressuscitará. Então aqui Jesus é um pouco mais claro, está dizendo assim, abertamente o que haveria de acontecer. E em Mateus 26 ele fala bem assim: depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então ele fala que vai ressuscitar e já marca um encontro com os seus discípulos lá na Galiléia. E mais pra frente a gente já vê essa questão com um pouco mais de clareza. Então Jesus aqui ele já começa a anunciar a sua ressurreição, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E sobre a ressurreição em si, ela está escrito ali no versículo 1 de Mateus 28, que a gente está trabalhando aqui, até o verso 10. Geralmente se fala que as mulheres foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto. Mas eu pergunto, será que foram elas mesmas que viram Jesus pela primeira vez ressurreto? Então, trago para vocês aqui 2 questões bem interessantes sobre
essa parte da ressurreição de Jesus, serão as primeiras pessoas a terem visto ele ressurreto. Bom, lá em Mateus 28:7 diz bem assim: vão depressa, isso o anjo dizendo às mulheres, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Porém, no versículo 28:11 diz bem assim, ó, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então aqui, as primeiras pessoas que viram Jesus ressurreto foram os guardas. Sim, foram eles. Eles viram Jesus ressurreto, viram o anjo, o terremoto e toda essa situação que eles repassaram aos seus líderes. E posteriormente, já depois que os guardas não estavam mais ali, as mulheres chegaram e o anjo conversou com elas e pôde falar para elas sobre a ressurreição de Jesus. Assim nós temos duas categorias de pessoas que viram Jesus, que foram os primeiros a verem ele ressurreto. Os guardas, que posteriormente foram falar com os líderes sacerdotes para poder omitir a ressurreição e todo o evento ali, e as mulheres, que foram exatamente fazer o oposto, ou seja, foram contar às pessoas o que elas haviam visto naquele momento ali da ressurreição de Cristo. Contrariando a lógica da época, Mateus coloca as mulheres como aquelas que contam aos demais discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Mas a gente precisa ter em mente o seguinte, que naquele tempo o testemunho de uma criança e de uma mulher não tinha tanta validade assim. E um dos exemplos é bíblico e diz bem assim, Paulo contando, né, sobre a ressurreição de Jesus. Mateus fala que foram as mulheres que ouviram e espalharam a notícia. Porém, Paulo, né, apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, verso 4 ao 6, ele fala o seguinte: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então Paulo, sabendo dessa questão toda de que o testemunho da mulher para algumas culturas daquela época não tinha validade, aí eu lembro mais uma vez os irmãos que foi para a própria igreja de Corinto que Paulo fala bem assim: mulheres, não é lícito que vocês falem nas igrejas. Se você tem alguma dúvida, vá para casa e pergunte ao seu marido, porque era uma legislação local, algo que valia para a igreja de Corinto, ou seja, a mulher não poderia falar. Porém, em outros lugares, Paulo menciona primeiramente as mulheres. Por exemplo, em Romanos, ele cita primeiro a mulher e depois cita o homem como sendo os anfitriões da igreja de Cristo em suas casas. Então, Paulo, muito sabiamente, sabendo o contexto, ele faz essa alusão. Mas sabemos que as primeiras pessoas que tiveram contato com Jesus ressurreto e tiveram essa incumbência de espalhar a notícia foram as mulheres, e Paulo faz o contrário. Então Mateus privilegia as mulheres, ou seja, são as mulheres quem contam que viram Jesus primeiro, e não o apóstolo Pedro, como Paulo fala. A gente pode ver depois no texto que Pedro, depois de ser comunicado por elas, que ele corre até o sepulcro e vê o túmulo vazio. Ainda sobre tratar a mulher naquela época, naquela região, como sendo alguém inferior aos homens, né? Há textos bíblicos que nos relatam isso. O próprio escritor bíblico faz uso da cultura de que o homem ele é mais importante, o superior à mulher, então ele acaba narrando alguns textos suprimindo a pessoa da mulher. Por exemplo, Mateus 15, 38, que diz assim: os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Ou seja, 4.000 homens e suprime a quantidade de mulheres, não sendo tão importante assim para essa narrativa conforme está esse relato bíblico. Também fala em Lucas 24:13 o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então aqui são os discípulos que voltaram após a crucificação de Jesus, voltando de Jerusalém, indo pelo caminho de Emaús, e eles encontram Jesus. E ali o texto cita Cleopas, que é um homem, e não cita a outra pessoa. Então
automaticamente a gente já pode deduzir que ou é uma mulher ou é uma criança. Então, mesmo com essa cultura tão forte, tão marcante de que a mulher está abaixo do homem, em Mateus, embora em outros textos ele acaba suprimindo a pessoa da mulher, ele nesse momento da ressurreição, ele aponta as mulheres como sendo as primeiras a chegarem ao túmulo e também as que receberam a ordem de espalhar a notícia, dizer aos 12, né, aos discípulos de Jesus, que ele havia ressuscitado. E aqui na ressurreição aparece outra pessoa, né? São as mulheres, e aí aparecem os anjos também. E ali diz que tinha um anjo sentado em cima da pedra que tapava o túmulo de Jesus. E a aparição de anjo no ministério de Jesus é muito frequente. Ela aparece em muitas vezes. E vamos ver alguns textos que dizem sobre os anjos e o ministério de Jesus. No prenúncio do nascimento de Jesus, ou seja, anunciando aquele que iria vir, temos Mateus 1,20 dizendo bem assim: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado precede do Espírito Santo. Lá em Lucas 2:10-11 fala bem assim: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E lá em Mateus 4:11 diz assim também: então o diabo deixou e os anjos vieram o servir, falando sobre a tentação no deserto. E aí no Monte das Oliveiras, um pouco antes da crucificação, Lucas relata o seguinte, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então, momentos antes da crucificação de Jesus, passava uma grande angústia na oração ali no Monte das Oliveiras, apareceu-lhe um anjo para lhe fortalecer. E aí mais dois textos para poder finalizar essa passagem dos anjos sobre o ministério de Jesus. Lá em Atos 1, 10 e 11 fala bem assim, a respeito da ascensão de Jesus. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E aí, sobre o retorno de Jesus, sobre a sua segunda vinda, a sua vinda gloriosa, diz o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Então a gente pode reparar, a gente pode notar que há aparição de anjos no ministério terreno de Jesus em diversos momentos. Antes do seu nascimento tem um anúncio de que virá um menino Jesus, né, um filho de Davi, que será o Salvador do mundo. Tem também o anúncio do seu nascimento, como a gente conseguiu ver ali. Fala também sobre a tentação no deserto, onde apareceu anjos para servir Jesus. Pouco antes da sua crucificação, aparece um anjo que o fortalece no Monte das Oliveiras. Na sua ascensão ao céu também aparecem anjos dizendo que ele voltará. E no seu grande retorno que a gente aguarda, ele vai também retornar com os seus anjos, conforme está escrito lá em Mateus 16, 27. E falando ainda sobre os anjos, algo interessante que aparece ali em Mateus 28, 2, 3, eu vou ler o texto, fica mais fácil a gente poder visualizar, diz assim: eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Olha a aparência do anjo. A sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Eu vou ler agora para vocês dois textos de Daniel. E o primeiro deles é Daniel capítulo 7, versículo 9. E fala bem assim: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e o ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo, e as rodas do seu trono estavam todas incandescentes. E lá em Daniel 10, 6 diz o seguinte:
Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Diante disso, ou seja, o texto de Mateus dizendo que havia o anjo do Senhor, e aí fala sobre sua aparência, a gente volta para Daniel e vê que Daniel fala desse anjo do Senhor também semelhante ao de Mateus. Logo a gente pode imaginar, então pode dizer ali com uma certa probabilidade que esse anjo do Senhor não era apenas um anjo simples, não era apenas um anjo, mas sim que poderia ser o próprio Deus. Mesmo porque os textos bíblicos nos relata que Jesus não ressuscitou por si só, mas que Deus o ressuscitou. Então essa presença do anjo do Senhor provavelmente seja o próprio Deus sentado em cima daquela pedra e que tenha feito esse milagre, esse algo tão glorioso em Jesus, o trazendo à vida novamente, e aí conversando com as mulheres, dizendo para que elas fossem anunciar essa boa notícia de que Jesus havia ressurreto. Então nessa primeira parte vimos sobre a ressurreição de Jesus, onde a gente destacou ali as mulheres como elementos principais ali na questão de testemunhar o ressurgimento de Cristo, e também sobre os anjos e a sua função dentro do ministério terreno de Jesus. Se você chegou até o fim desse vídeo, eu quero te pedir mais uma vez que se inscreva no canal, que você ali curta essa mensagem, porque o YouTube vai entender que é um material relevante e pode chegar a mais pessoas, pode abençoar mais pessoas com o seu simples gesto de curtir o vídeo. Comenta aí embaixo também se você gostou, o que você gostaria de ver, alguma dúvida sobre Bíblia, sobre teologia, que de repente eu possa estar te auxiliando. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o próximo vídeo.